Meu nome é Renata Carvalho. Tenho 34 anos e o pior dia da minha vida começou às 10 da manhã de uma terça-feira, com o cheiro de flores artificiais e o som de um choro que não vinha do coração de ninguém. Eu estava de pé, ao lado do caixão do meu pai, quando senti a mão da minha cunhada no meu braço. Não foi um toque gentil, foi aquele aperto que a gente sente quando alguém quer te mover sem te pedir licença. Patrícia se inclinou perto do meu ouvido, a voz baixa no começo, como se ainda tivesse algum pudor. Você não deveria estar aqui. Eu não respondi. Fiquei olhando para o caixão, para o rosto do meu pai, quieto e distante, a testa levemente franzida como sempre foi, como se mesmo dormindo, ele ainda estivesse preocupado com alguma coisa. 2 anos cuidando dele, 2 anos acordando às 3 da manhã quando ele chamava, 2 anos trocando curativo, controlando o remédio, levando ao médico, segurando a mão dele nas noites em que ele tinha medo. Patrícia apertou mais forte. Eu disse que você não deveria estar aqui, Renata. Essa é uma cerimônia de família. Eu respirei fundo, lento, controlei cada músculo do rosto. Eu sou família, eu disse, baixinho, sem me virar para ela. Foi quando ela soltou o meu braço, deu 2 passos para trás e levantou a voz, assim, sem aviso, na frente das 80 pessoas que estavam naquele salão de velório. Você não é família de verdade. Sai daqui. O silêncio que veio depois daquilo foi o tipo de silêncio que a gente nunca esquece. Todo mundo parou, conversas cortadas no meio. Crianças que corriam pararam no lugar. A tia Vera, que estava do outro lado do salão, tapou a boca com a mão. Vi o padre piscar rápido, como se não tivesse certeza do que tinha ouvido. 80 pares de olhos em mim. E eu sorri. Não foi um sorriso de nervoso. Não foi aquele sorriso trêmulo de quem está tentando não chorar. Foi um sorriso calmo, de quem sabe exatamente o que tem dentro da bolsa. Coloquei a mão devagar no fecho da minha bolsa preta. Tirei um envelope, branco, simples, com o logotipo do escritório do Dr. Cláudio Moreira no canto superior esquerdo. Caminhei 3 passos em direção ao advogado da família, que estava sentado na segunda fileira de terno cinza, já me olhando com uma expressão que misturava surpresa e algo que mais tarde eu entenderia como alívio. Coloquei o envelope nas mãos dele e disse, com uma voz que não tremia em nenhuma sílaba, pode ler em voz alta. O que aconteceu nos 2 minutos seguintes mudou absolutamente tudo. Mas para entender por que aquele momento importou tanto, você precisa entender o que veio antes dele. Você precisa entender 6 meses de silêncio, de paciência, de dor guardada com cuidado cirúrgico dentro de mim. E você precisa entender quem é Patrícia, de onde ela veio e o que ela queria desde o primeiro dia em que entrou na nossa família. Eu e o Marcos crescemos em Campinas, numa casa de 3 quartos na Vila Industrial, filhos do Roberto e da Helena Carvalho. Meu pai tinha uma transportadora que ele começou com um único caminhão, aos 26 anos, com um empréstimo que levou 8 anos para pagar. Quando eu tinha 12 anos, a transportadora Carvalho já tinha 11 veículos. Quando eu tinha 20, eram 32. O Marcos é 4 anos mais velho que eu. Na infância, a gente era próximo do jeito que irmãos costumam ser quando a família não tem dinheiro sobrando para distrações. A gente se virava junto. Ele me ensinou a andar de bicicleta. Eu fiz todos os trabalhos de escola dele no ensino médio, porque o Marcos sempre foi mais de prática que de teoria. Brigávamos às vezes, como todo irmão briga, mas eu nunca duvidei que ele me amava. Nunca duvidei até a Patrícia chegar. Eles se conheceram numa confraternização de empresa. Ela trabalhava no setor administrativo de uma firma de logística, uma empresa concorrente pequena. Bonita, isso era inegável. Alta, cabelo escuro, olhos claros de cor indefinida, que pareciam mudar dependendo da luz. Sorriso calibrado, aquele tipo de sorriso que a pessoa pratica. Na primeira vez que o Marcos a trouxe para o almoço de domingo, eu fiz questão de ser simpática. Perguntei sobre a família dela, sobre o trabalho, sobre o que ela gostava de fazer nos finais de semana. Ela respondeu tudo com elegância perfeita. Perguntas educadas, respostas educadas, mas eu percebi uma coisa pequena, quase invisível. Quando minha mãe falou do negócio do meu pai, dos caminhões, da expansão que estava planejando, os olhos da Patrícia mudaram. Não ficaram maiores de admiração. Eles ficaram calculadores, como alguém mentalmente anotando informação relevante. Eu achei que estava exagerando. 6 meses depois, eles estavam noivos. 1 ano depois do noivado, casados. E 3 meses depois do casamento, a Patrícia já estava trabalhando na transportadora. A primeira humilhação que eu reconheci como tal aconteceu no Natal de 2 anos depois do casamento deles. Minha mãe tinha feito aquele almoço que ela sempre fazia, aquele que levava 2 dias para preparar. Peru, farofa de castanha,
maionese caseira, rabanada no final. A mesa da sala de jantar estava posta para 7 pessoas. Eu, meu pai, minha mãe, o Marcos, a Patrícia, a tia Vera e o marido dela, o tio Dinho. A Patrícia chegou meia hora atrasada e trouxe um prato de frios que ela disse que tinha comprado numa delicatessen em São Paulo. Colocou na mesa com um certo cerimônio, como se estivesse trazendo algo especialmente refinado para contrabalançar o que havia ali. Sei que a senhora sempre faz tudo em casa, ela disse para a minha mãe, com aquele sorriso calibrado. Mas achei que vocês poderiam querer experimentar algo diferente. Minha mãe sorriu. Não era do feitio da Helena Carvalho fazer cena no Natal, mas eu vi o olhar dela baixar para o prato que tinha levado 2 dias para preparar e depois subir para os frios embalados que a Patrícia estava posicionando estrategicamente no centro da mesa. Depois do almoço, quando estávamos na cozinha lavando louça, só eu e minha mãe, ela disse baixinho: "Ela não gosta de mim." "Mãe, ela só é assim." Eu respondi, sem saber muito bem o que estava defendendo. "Não, Renata." Minha mãe passou a esponja devagar numa panela já limpa. "Ela não gosta de mim porque eu sou obstáculo." Demorei meses para entender o que ela quis dizer com aquilo. A segunda humilhação foi mais direta. Foram 4 meses depois do Natal, numa reunião que meu pai convocou para discutir a expansão da empresa. Ele queria abrir uma filial em Ribeirão Preto. Eu trabalhava na transportadora há 3 anos nessa época, no setor financeiro. Conhecia os números melhor do que qualquer pessoa ali. Inclusive o Marco, que ficava mais na operação, nos caminhões, na logística de rota. A reunião era eu, o Marcos, meu pai e o Henrique, que era gerente geral há 12 anos. A Patrícia não estava convidada, porque não trabalhava na parte financeira da empresa. Mas ela chegou junto com o Marcos, sentou à mesa sem que ninguém dissesse nada, e quando eu comecei a apresentar os números da projeção, ela me interrompeu. "Com todo o respeito", ela disse, "e quando alguém começa uma frase assim, é porque não tem respeito nenhum. Mas você fez essa projeção considerando a sazonalidade do segundo semestre?" Eu olhei para ela. "Sim, está na slide 4. "Ah", ela inclinou a cabeça. "Porque os números que eu vi quando passei pelo financeiro semana passada indicavam outra coisa." "Você passou pelo financeiro?" "Passei. O Marcos me pediu para dar uma olhada." Ela olhou para o Marcos, que desviou o olhar para a janela. "Eu tenho bastante experiência com expansão de frota, sabe? Na outra empresa que trabalhei, meu pai levantou a mão, gentilmente, e ela parou de falar. Mas o estrago estava feito. Depois daquilo, toda vez que eu falava em reunião, havia um segundo de hesitação no ar, como se as pessoas estivessem esperando a Patrícia contradizer. Mas o que me partiu mesmo, o que ficou, aconteceu num aniversário de 15 anos da minha sobrinha, filha de uma prima. Foi uma festa grande, num salão alugado, com mais de 100 pessoas, família inteira, amigos antigos. Eu estava sentada com a minha mãe e a tia Vera quando a Patrícia trouxe uma prima de São Paulo que ela tinha apresentado ao Marco, uma mulher elegante, de uns 40 anos, que claramente não conhecia a família. Ouvi a Patrícia dizer, achando que eu estava longe o suficiente para não ouvir: "Aquela ali é a Renata, a irmã solteira do Marcos. Trabalha na empresa do sogro, claro. Não teria como se sustentar de outra forma." A prima de São Paulo disse, com um sotaque levemente condescendente, e as duas caminharam em outra direção. Minha mãe pôs a mão na minha. Não disse nada. Não precisou. Quando meu pai teve o primeiro AVC, em março de 2 anos atrás, o Marcos estava em viagem de negócios em Porto Alegre com a Patrícia. Eles voltaram 3 dias depois. Eu passei aquelas 3 noites no hospital. Organizei os médicos, os exames, os documentos. Quando meu pai voltou para casa, precisando de cuidados intensivos, de fisioterapia 3 vezes por semana, de alguém que ficasse com ele à noite porque os pesadelos eram frequentes e a memória já começava a vacilar, eu me mudei para a casa dos meus pais. Não foi uma decisão difícil. Minha mãe precisava de ajuda. Meu pai precisava de mim. E eu amava os dois. O Marcos ligava, às vezes. Mandava mensagem perguntando como estava o pai. Prometeu que ia aparecer mais no fim de semana. E apareceu 2 vezes em 3 meses. Quando eu comentei numa ligação que estava exausta e que precisava de mais ajuda, ele disse: "A Patrícia está com um projeto muito importante no trabalho agora, Renata. Você sabe como é." Eu sabia como era. Eu só não sabia quem decidiria o que era mais importante, um projeto de trabalho ou o pai deles morrendo aos poucos numa cama de hospital em casa. No 15º mês de cuidados, meu pai me chamou no quarto numa tarde de domingo. Estava mais lúcido do que de costume, aquelas janelas de clareza que o médico dizia que iam se tornando mais raras. Segurou minha mão e ficou me olhando por um tempo sem falar. "Você sabe que eu vejo tudo."
ele disse finalmente. Eu sei, pai. Aquela moça não quer o bem do Marcos. Ele franziu a testa. Ela quer o que é meu. Eu apertei a mão dele. Descansa, pai. Não, Renata. Escuta. Ele se endireitou na cama com um esforço que eu vi custar a ele. Você precisa falar com o Cláudio, esta semana. Fala que eu mandei. O Dr. Cláudio Moreira era o advogado da família há 22 anos, amigo pessoal do meu pai. Por quê? Porque eu fiz mudanças, ele disse. E você precisa saber quais são. 3 dias depois, eu estava no escritório do Dr. Cláudio, e o que ele me mostrou mudou tudo o que eu pensava que entendia sobre os 6 meses seguintes da minha vida. O que eu descobri naquele escritório foi um testamento novo, atualizado 6 meses antes da morte do meu pai. Diferente do testamento anterior, que dividia os bens igualmente entre eu e o Marco, este novo documento era diferente, muito diferente. E havia algo mais, uma carta, escrita à mão pelo meu pai, autenticada em cartório, guardada com o Dr. Cláudio sob instrução expressa de só ser aberta em momento específico. O Dr. Cláudio me olhou por cima dos óculos. Era um homem de seus 60 anos, cabelos brancos, mãos grandes de quem passou décadas assinando coisas importantes. O seu pai foi muito específico sobre quando este documento deveria ser apresentado, ele disse, e sobre quem deveria estar presente. Quando? No velório dele, ele parou. Ou imediatamente após qualquer tentativa de excluir você da cerimônia. Fiquei olhando para ele. Ele sabia, eu disse. Não foi uma pergunta. Seu pai era um homem que observava muito, o doutor. Cláudio respondeu. E nos últimos 2 anos, ele observou bastante. Saí daquele escritório com uma cópia do testamento lacrada num envelope branco, com o logotipo do escritório do Dr. Cláudio Moreira no canto superior esquerdo. Coloquei na bolsa. Deixei ali. Por 6 meses, toda vez que saía de casa, aquele envelope saía comigo, porque eu não sabia quando o momento viria. Só sabia que viria. E na manhã do velório, quando Patrícia apertou meu braço, quando ela levantou a voz na frente de 80 pessoas e gritou que eu não era família de verdade, eu entendi. O momento tinha chegado. Se você já foi humilhada por alguém da sua própria família, por alguém que entrou na sua vida pelo lado de fora e decidiu que você não merecia estar ali, deixa um like nesse vídeo agora. Eu quero que você saiba que você não está sozinha e que silêncio às vezes não é fraqueza. Às vezes, silêncio é esperar a hora certa. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu depois que o Dr. Cláudio começou a ler aquele documento em voz alta, na frente de todo mundo, é algo que eu preciso te contar com calma, nos mínimos detalhes. Comenta aqui embaixo. Você ficaria em silêncio ou teria revidado na mesma hora? Me conta. Bloco 2. Preparação e estratégia. Deixa eu voltar um pouco no tempo, porque a história do envelope não começa no velório. Começa numa manhã fria de julho, 6 meses antes, quando eu saí do escritório do Dr. Cláudio com aquela cópia lacrada na bolsa e um nó na garganta que levei dias para engolir. Eu precisava processar o que tinha aprendido, precisava entender o que meu pai havia feito, por que havia feito e o que aquilo significava para as semanas ou meses que viriam. Porque o meu pai ainda estava vivo naquela época, frágil, com a saúde deteriorando de forma que todo médico me dizia ser irreversível, mas vivo. Acordado em janelas de lucidez que eu aprendera a aproveitar com cuidado. Naquela noite, sentada na poltrona do quarto dele, enquanto ele dormia, olhei para o homem que tinha construído uma empresa do zero, que tinha carregado uma família nas costas por 40 anos, e pensei, você sabia muito mais do que deixava aparecer. O testamento novo deixava para mim 70% das cotas da transportadora Carvalho e a casa em que cresci, na Vila Industrial, que minha mãe habitava. Para o Marcos, os 30% restantes da empresa e o apartamento de São Paulo que meu pai havia comprado como investimento 4 anos antes. A empresa valia, à época, em torno de 4,2 milhões de reais, considerando frota, contratos e carteira de clientes. O apartamento de São Paulo estava avaliado em 680 mil reais. A casa de Campinas, em torno de 520 mil reais. A diferença era considerável. E havia uma razão para ela, escrita com letra firme de caneta azul na carta que o Dr. Cláudio ainda guardava e que eu ainda não havia lido por completo. Ele me revelara apenas o suficiente naquele primeiro encontro, que meu pai havia justificado a divisão de forma detalhada e que havia menção a comportamentos específicos que ele havia documentado ao longo dos últimos 2 anos. Documentado. Meu pai havia guardado registros. Isso foi a primeira coisa que me surpreendeu.
A segunda foi descobrir que eu não era a única a saber daquele testamento. A tia Vera me ligou 2 dias depois da minha visita ao Dr. Cláudio. Vera Carvalho era irmã do meu pai, 5 anos mais nova, uma mulher de cabelo cortado curto, óculos de armação vermelha e uma franqueza que às vezes cortava. Você foi ver o Cláudio, ela disse quando eu atendi. Não foi pergunta. Como você sabe? Porque o seu pai me pediu para ficar de olho. Ela fez uma pausa curta. Renata, eu preciso te contar algumas coisas. Pode vir me ver amanhã? Fui. A casa da tia Vera ficava a 20 minutos da casa dos meus pais, num bairro mais tranquilo, com um quintal de goiabeiras onde ela sempre recebeu a família. Chegamos ao assunto sem muita rodeio, ela e eu sentadas à mesa da cozinha com cafezinho, que foi como as coisas mais sérias sempre aconteceram naquela casa. Seu pai me contou sobre a Patrícia faz 1 ano e meio. Ela começou. Não tudo de uma vez. Ele foi me contando aos poucos. Você sabe como ele era. Guardava as coisas até ter certeza. Tss, o que ele contou? A tia Vera segurou a xícara com as 2 mãos. Que a Patrícia pediu ao Marcos para tirar o nome de vocês duas, você e a Helena, do quadro societário da empresa. Isso foi quando seu pai ainda estava mais forte, uns 8 meses atrás. Fiquei em silêncio. Ela convenceu o Marcos de que seria mais prático tudo no nome dele por conta do inventário, que seria mais simples, menos burocrático. A tia Vera franziu a testa. Seu pai disse não, firmemente. E aí a Patrícia tentou outra coisa. O quê? Pediu ao Marcos para ele assinar uma procuração, dando poderes a ela para representar a empresa em contratos e negociações, com a justificativa de que o Marcos estava muito ocupado com a operação. E o Marcos assinou? Assinou, mas seu pai descobriu antes de ser registrado e cancelou. Ela olhou para mim. O seu pai era mais esperto do que todo mundo pensava. Ele ficou doente do corpo, Renata, não da cabeça. Passei 3 horas com a tia Vera. Saí de lá com uma lista de coisas que precisava checar, entender, documentar e com a certeza de que não estava sozinha naquilo. Na semana seguinte, liguei para a Juliana, minha amiga de faculdade, advogada especializada em direito de família e sucessões. A gente tinha se afastado nos últimos 2 anos por conta da rotina, mas ela sempre foi a pessoa que eu ligava quando precisava de alguém que pensasse comigo sem filtro emocional. Nos encontramos num café no centro de Campinas, numa quinta-feira à tarde. Contei tudo. Ela me escutou sem me interromper, o que é raro nela, e quando terminei, ficou olhando para a xícara por um momento. O testamento está em ordem? O Dr. Cláudio é extremamente cuidadoso. Está registrado em cartório, com testemunhas, dentro das exigências do Código Civil. Bom, ela levantou o olhar. Mas você sabe que eles vão contestar, né? Vão alegar que seu pai não estava em plenas condições mentais quando assinou. Ele estava. Tenho laudos médicos que atestam capacidade cognitiva na época da assinatura do testamento. Ela assentiu devagar. Isso é muito importante. Guarda tudo. Cópia de tudo. Ela fez uma pausa. E o que mais você tem? A carta do meu pai, que eu ainda não li completa. Você precisa ler. Eu sei. Mas o doutor Cláudio disse que ele pediu especificamente para que fosse lida em momento estratégico. No velório? Ou quando tentassem me excluir? Juliana ficou me olhando por um segundo. Ele sabia que eles iam tentar te excluir. Meu pai sabia muita coisa. Ela levantou a xícara pensativa. Então, o que você precisa agora é de paciência e de documentação. Tudo que a Patrícia e o Marcos fizerem nos próximos meses, você registra. Mensagens, e-mails, conversas. Não confronta, não revela. Só observa e documenta. Foi assim que os 5 meses seguintes aconteceram. E durante esses meses, eu observei. A Patrícia se tornou mais confiante. Começou a aparecer mais na empresa, a fazer perguntas que não eram da alçada dela, a sugerir mudanças no escritório. Uma vez eu a vi fotografando documentos na sala do meu pai. Disse que estava organizando para facilitar o inventário. Não comentei nada. O Marcos ficou mais distante comigo. Não de forma agressiva, mas de um jeito apagado, como se alguém tivesse reduzindo gradualmente o volume da relação entre a gente. Quando eu ligava, atendia. Quando eu aparecia, era gentil. Mas havia uma vidraça fina entre nós que não existia antes, e eu sabia exatamente quem havia colocado ela ali. A Patrícia se tornou mais ousada nas humilhações também, como se sentisse que o tempo estava a favor dela. Numa das últimas reuniões da empresa, com meu pai já muito debilitado e representado por procuração, ela disse, na frente de fornecedores: a Renata cuida da parte administrativa aqui, mas as decisões estratégicas a gente centraliza no Marcos. Dito assim, casual, como um dado neutro. E eu vi os fornecedores anotarem mentalmente aquilo, reorganizando na cabeça deles a hierarquia. Respirei, fundo, mantive o rosto neutro.
Por fora, calma. Por dentro, cada palavra guardada. Havia uma coisa que eu ainda não sabia, porém. Uma camada que só se revelou numa tarde de setembro, quando a minha mãe, num de seus momentos mais lúcidos, me chamou ao quarto e me deu um caderninho espiral, azul, com o nome do meu pai na capa. Ele me disse para guardar isso, ela falou, e para dar para você quando chegasse a hora. O caderninho tinha 94 páginas escritas, datas, nomes, valores, diálogos que meu pai havia anotado logo após conversas com o Marcos e a Patrícia. Era um diário de observações que ele havia começado 17 meses antes de morrer. A primeira entrada era de uma quinta-feira. Patrícia perguntou hoje quanto vale a frota inteira. Disse que era curiosidade. Não é curiosidade. A 10ª entrada, 3 semanas depois. Marcos disse que a Patrícia acha que o apartamento de São Paulo deveria estar registrado no nome dos dois. Disse que é questão de planejamento sucessório. Ele acredita nela. Eu não. A 42ª entrada, 2 meses depois. Renata trocou meu curativo hoje de manhã sem eu pedir. Ficou aqui até meia-noite porque eu não conseguia dormir. Marcos mandou mensagem de bom dia às 11. A 70ª entrada. Soube hoje que a Patrícia entrou em contato com um comprador para a frota, sem me avisar, sem avisar ninguém. Conversou com o Henrique fingindo que era pesquisa de mercado. O Henrique me contou. Ela não sabe que eu sei. E a última entrada, datada de 1 semana antes de ele ser hospitalizado definitivamente. Se eu não conseguir mais falar, que este caderno fale por mim. Renata, o que é seu está protegido. Confio em você. Cuida da sua mãe. Li aquela última frase 3 vezes e chorei de um jeito que não havia chorado nos 2 anos inteiros de cuidado. Porque o cuidado exige que você funcione, exige que você seja a pessoa forte. Mas aquela frase era permissão para ser filha, só por 1 minuto. Depois limpei os olhos, guardei o caderninho, liguei para o Dr. Cláudio e marquei uma reunião para a semana seguinte. O confronto estava se aproximando. Eu só não sabia que chegaria tão rápido. Meu pai morreu numa quarta-feira de madrugada, com a minha mão na dele e o som de uma chuva fina lá fora. Eu estava acordada, sempre estive. E quando o dia do velório chegou, eu já sabia exatamente o que ia fazer. Bloco 3. O confronto e a primeira reviravolta. O velório foi marcado para as 10 da manhã de uma terça-feira, numa funerária na região central de Campinas. Espaço grande, com capacidade para 100 pessoas, família extensa, amigos de décadas, parceiros de negócio que meu pai havia construído ao longo de 30 anos. Cheguei às 9h15. Antes de todo mundo, me posicionei ao lado do caixão logo no início, não por protocolo, mas porque eu precisava estar lá quando as pessoas chegassem, para receber, para agradecer, para ser a filha que cuidou do pai até o fim, e porque o Dr. Cláudio chegaria às 10 em ponto, como havíamos combinado. Às 10h05, o salão estava com talvez 60 pessoas, fornecedores da transportadora, vizinhos antigos, parentes que eu reconhecia por foto mais do que por memória. A tia Vera estava perto de mim, de preto, os óculos de armação vermelha substituídos por um par preto que eu nunca havia visto. Ela me olhou quando eu cheguei e fez um gesto pequeno com a cabeça, como quem diz, estou aqui. O Marcos chegou às 10h20, de terno escuro, olhos vermelhos que eu acreditei serem de choro verdadeiro, porque apesar de tudo, ele era filho do Roberto Carvalho tanto quanto eu. Veio em minha direção, me abraçou e por 1 segundo foi o Marcos da infância, o que me ensinou a andar de bicicleta, o que ficava na minha porta quando eu estava com febre. Obrigada por tudo que você fez, ele disse baixinho. Pelo pai. Não respondi. Só o abracei de volta. 5 minutos depois, a Patrícia entrou. Vestido preto longo, cabelo preso, salto que fazia barulho no piso de granito. Ela não veio até onde eu estava. Ficou do outro lado do caixão, recebendo condolências de pessoas que cumprimentavam ela como se fosse a familiar mais próxima ali. E eu observei, sem mover um músculo do rosto, como ela aceitava abraços com a postura de quem está presidindo um evento. Às 10h32, pelo relógio da parede, a Patrícia atravessou o salão em minha direção. Senti o aperto no braço. Ouvi a voz baixa primeiro. Depois, quando não obteve reação, a voz alta. Você não é família de verdade. Sai daqui. O silêncio depois de uma frase como essa tem textura. Não é um silêncio vazio. É cheio de atenção, de respirações suspensas, de olhares que se cruzam sem saber onde pousar. Eu sei disso porque eu estava naquele silêncio,
no centro dele, e conseguia sentir cada par de olhos como um ponto de pressão levemente diferente. Via a expressão do Marcos mudar. Passou pela raiva primeiro, depois pelo desconforto, como alguém que não havia esperado que a coisa fosse acontecer ali, daquele jeito, mas que também não ia intervir. Vi a tia Vera 3 passos à minha esquerda, com os lábios levemente abertos. Vi o Dr. Cláudio, na segunda fila, se endireitar na cadeira, e eu sorri. Não foi difícil sorrir naquele momento, porque 6 meses de preparação criam uma calma que não é fingida, é real. É a calma de quem chegou ao confronto já sabendo o resultado, que só está esperando o momento de revelar o placar. Peguei o envelope da bolsa, 3 passos em direção ao Dr. Cláudio. Coloquei nas mãos dele. Pode ler em voz alta. O Dr. Cláudio olhou para o envelope por um segundo. Abriu com uma precisão que só vem de quem já esperava aquilo, de quem já havia ensaiado o momento internamente. Tirou os documentos, 3 folhas. Limpou a garganta com uma discrição que pareceu quase ensaiada e começou a ler. Testamento público do Sr. Roberto Alves Carvalho, registrado em cartório no dia 12 de setembro do ano passado, sob número. A Patrícia deu um passo em direção ao Dr. Cláudio. O quê? Isso não é o momento para... Patrícia! A voz do Dr. Cláudio cortou o ar com uma calma absoluta. Por favor, ela parou. A leitura do testamento num velório não é procedimento padrão. Normalmente acontece num cartório ou escritório de advocacia, dias ou semanas depois. Mas meu pai havia sido específico com o Dr. Cláudio. Queria que fosse lido ali, naquele lugar, na presença de todos. Havia uma cláusula no documento autorizando expressamente a leitura pública imediata, caso o advogado julgasse pertinente. E a cena que a Patrícia havia protagonizado 30 segundos antes havia tornando essa leitura não apenas pertinente, mas necessária. Enquanto o Dr. Cláudio lia, eu observei. Observei o Marcos, que ficou quieto nos primeiros parágrafos, os que tratavam da estrutura da empresa, dos ativos, das avaliações. Mas quando o Dr. Cláudio chegou na divisão de bens, vi a mudança. Primeiro, uma rigidez nos ombros. Depois, um piscar rápido. Depois, ele olhou para a Patrícia. E a Patrícia estava branca, não branca de tristeza. Branca do tipo que vem quando a realidade vira ao contrário de tudo que você havia planejado. 700 ações representando 70% do capital social da transportadora Carvalho Liteda, além do imóvel residencial localizado na Rua das Primaveras, número 142, no bairro da Vila Industrial, cidade de Campinas, ficam sob posse e propriedade da senhora Renata Alves Carvalho. Uma voz do fundo do salão disse, Nossa Senhora, baixinho. Não vi quem foi. Ao senhor Marcos Roberto Carvalho ficam destinadas 300 ações, representando 30% do capital social da referida empresa, bem como o imóvel de apartamento tipo localizado na rua Haddock Lobo, número 921, apartamento 82, na cidade de São Paulo. O Marcos disse não, muito baixo. Não para o Dr. Cláudio, para si mesmo, acho. Os motivos desta divisão estão detalhados em carta anexa, de próprio punho do testador, autenticada em cartório na mesma data deste instrumento. Foi aí que a Patrícia reagiu. Ela veio na minha direção com uma velocidade que me surpreendeu. Não chegou a me tocar, porque o tio Dinho, que estava 2 metros atrás dela, se colocou no meio com uma rapidez que também me surpreendeu. Você preparou isso, ela disse. A voz havia perdido toda a calibragem. Você ficou 2 anos perto dele, manipulando, plantando isso na cabeça dele. Patrícia, o Marcos a segurou pelo braço. Chega. Não chega. Ela ficou lá o tempo inteiro com um objetivo, Marcos. Você não vê? Ela afastou a gente do seu pai. Patrícia. Desta vez a voz dele era diferente, mais dura. Algo havia se movido no Marcos naquele momento. Eu vi. Uma peça que estava encaixada de uma forma há anos e havia saído do lugar. Eu disse chega. O salão estava completamente em silêncio. 80 pessoas. Nenhum som além da voz deles. O Dr. Cláudio recolheu os documentos com calma, guardou no envelope e se levantou. Eu vou precisar que as partes interessadas compareçam ao meu escritório na próxima segunda-feira para início dos procedimentos de inventário, ele disse. Para ninguém especificamente e para todos ao mesmo tempo. Há documentação adicional a ser apresentada nessa ocasião. Documentação adicional. Eu vi a Patrícia ouvir aquela frase. Vi ela processar. Vi a primeira rachadura aparecer na máscara, porque ela não sabia o que era a documentação adicional. Mas eu sabia, e o Dr. Cláudio sabia. E a tia Vera, que cruzou os braços ao meu lado, com uma expressão que era quase satisfação contida, também sabia.
O que ninguém naquele salão ainda sabia era que a carta do meu pai, aquela que o Dr. Cláudio havia guardado por 6 meses, continha muito mais do que justificativa para a divisão de bens. Continha nomes, datas, valores, conversas anotadas com a letra firme de caneta azul de um homem que observou durante meses antes de agir. E havia algo mais. Um detalhe que eu havia descoberto apenas 2 semanas antes do velório, numa conversa com o contador da empresa, o Edilson, que trabalhava com meu pai havia 14 anos e que me ligou por conta própria, porque havia algo que ele precisava me contar. Mas isso eu ainda guardava. O velório terminou. As pessoas foram embora aos poucos, com aquele constrangimento de quem testemunhou algo que não esperava e não sabe se deve falar sobre ou fingir que não viu. A Patrícia saiu antes de todos, o Marcos atrás dela, os dois sem se despedir de mim. A tia Vera ficou comigo até o fim. Seu pai sabia o que estava fazendo, ela disse, enquanto as luzes do salão eram apagadas uma a uma. Eu sei, mas não acabou aqui. Eu sei isso também. Ela me abraçou, firme, do jeito que ela sempre abraçou, como se quisesse garantir que a outra pessoa não sumisse. Na segunda-feira seguinte, fui ao escritório do Dr. Cláudio, desta vez, não sozinha. Bloco 4. Consequências e segunda reviravolta. A reunião de segunda-feira foi marcada para as 14 horas. Eu cheguei às 13h45, junto com a Juliana, que veio na qualidade de minha assessora jurídica pessoal. A tia Vera também estava presente, porque o doutor Cláudio havia solicitado a presença de testemunhas. O Marcos chegou pontual, sem a Patrícia. Isso me surpreendeu. Ele entrou na sala de reunião do escritório, um espaço neutro com mesa oval e cadeiras de couro azul marinho, me olhou brevemente, cumprimentou o Dr. Cláudio com um aperto de mão e sentou na cadeira à direita. Não havia advogado com ele. Onde está a Patrícia? Perguntou o Dr. Cláudio. Ela ficou em casa, disse o Marcos. Pausa. Achamos melhor assim. Havia algo diferente nele. Uma exaustão que não era de luto. Exatamente. Era de outra coisa, de alguém que passou o fim de semana tendo conversas difíceis que não sabia que precisava ter. O Dr. Cláudio abriu a pasta à sua frente. Vou começar pela carta do seu pai, ele disse. O Sr. Roberto solicitou que fosse lida para os herdeiros no início do processo de inventário. Está pronto para ouvir? O Marcos olhou para a mesa, assentiu. A carta tinha 4 páginas. A letra do meu pai, que era miúda e inclinada para a direita, num papel timbrado que ele havia mandado fazer especialmente com o logotipo da transportadora no cabeçalho. Era simultaneamente um documento afetivo e um documento jurídico, porque meu pai havia pedido ao Dr. Cláudio que o ajudasse a estruturar cada parágrafo de forma que nada pudesse ser contestado como delírio ou confusão mental. O Dr. Cláudio leu pausado, com a precisão de quem sabe que cada palavra é carregada. Nas primeiras 2 páginas, meu pai descrevia o histórico da empresa, as razões pelas quais cada bem havia sido adquirido e a contribuição de cada filho ao longo dos anos. A linguagem era direta, sem sentimentalismo, porque meu pai nunca foi de floreio. A Renata trabalhou no setor financeiro da empresa por 6 anos e demonstrou competência, comprometimento e lealdade em todos os momentos. Nos 2 anos de minha doença, abdicou de sua vida independente para cuidar de mim e de sua mãe, sem reclamação, sem cobrar reconhecimento. O Marcos é bom filho e bom operador, e eu o amo. Mas delegou decisões importantes a terceiros nos últimos anos, terceiros cujos interesses não coincidem com os da família. Vi o Marcos engolir seco. Terceiros era a palavra que meu pai havia escolhido, não sua esposa. Terceiros. A página 3 era onde as coisas ficavam específicas. Meu pai havia documentado, com datas e valores, 5 tentativas de interferência nos bens da empresa por parte da Patrícia. A procuração não autorizada, uma consulta a um comprador de frota sem conhecimento dos sócios, uma reunião com um banco para levantamento de crédito usando ativos da empresa como garantia, feita de forma autônoma, sem qualquer autorização. Uma tentativa de alterar o contrato social para incluir o nome da Patrícia como sócia, que havia sido bloqueada pelo contador Edilson antes de chegar ao cartório. E uma quinta, uma consulta a outro advogado, não o Dr. Cláudio, para verificar as possibilidades de contestação de testamento em caso de incapacidade do testador. Esta última tinha sido feita 8 meses antes da morte do meu pai. O Marcos ficou olhando para a mesa quando o Dr. Cláudio terminou de ler aquele trecho. Não disse nada, mas eu vi a respiração dele mudar. Tem mais? Perguntou o Marco, com uma voz que havia perdido o volume habitual. Tem, disse o Dr. Cláudio. E foi aí
que entrou o Edilson. Ele estava na sala de espera desde as 14 horas, a pedido do Dr. Cláudio. Edilson Ferreira, contador, 62 anos, funcionário da transportadora Carvalho desde antes de eu nascer. Entrou com aquele andar cauteloso que ele sempre teve, como quem não quer ocupar mais espaço do que o necessário, e sentou à mesa com uma pasta fina nas mãos. O Edilson vai apresentar algo que descobriu em outubro do ano passado, disse o Dr. Cláudio, e que reportou ao seu pai imediatamente. Edilson abriu a pasta, colocou sobre a mesa 3 folhas grampeadas. Em outubro, recebi por e-mail um pedido de transferência de valores da conta operacional da empresa para uma conta que eu não reconhecia. Ele disse falando devagar, como se cada palavra custasse. O pedido vinha de um endereço de e-mail que imitava o do Marcos, mas com uma letra diferente no domínio. Percebi o erro por acidente quando fui responder. O Marcos levantou a cabeça. A conta de destino, continuou Edilson, estava registrada em nome de uma empresa chamada PRC Consultoria Logística, com CNPJ ativo desde 8 meses antes. Fui verificar a composição societária dessa empresa. Ele pausou. O nome do sócio majoritário era Patrícia Ribeiro Carvalho. O silêncio que veio depois daquilo foi diferente do silêncio do velório. Aquele havia sido de choque. Este era de compreensão. Era o silêncio de peças se encaixando. O Marcos olhou para as folhas. Estendeu a mão devagar. Edilson as empurrou em sua direção. Ele leu. Lento. Leu de novo. Quanto? Perguntou com uma voz que eu nunca havia ouvido nele. A transferência que foi bloqueada era de 87 mil, disse Edilson. Mas a PRC Consultoria já havia recebido outros repasses anteriores, de valores menores, que passaram. Ao longo de 5 meses, R$34 mil e R$200 saíram da empresa para essa conta, declarados como pagamento de serviços de consultoria. Ele fez uma pausa. Não havia contrato, não havia nota fiscal legítima e não havia serviço prestado. O Marcos ficou com as folhas na mão por um longo tempo sem falar. Eu o observava. Havia algo nele que eu reconhecia, embora não conseguisse nomear de imediato. Demorei um pouco para entender o que era. Era a expressão de alguém que havia suspeitado de algo e havia escolhido não olhar diretamente, e que agora era forçado a olhar. Eu não sabia disso, ele disse finalmente. Eu acredito em você, disse o Dr. Cláudio, e eu percebi que ele dizia a verdade. O meu pai sabia? Seu pai soube em outubro. O Edilson veio direto a ele. O Dr. Cláudio juntou as mãos sobre a mesa. Roberto pediu que não fosse levado à polícia imediatamente, que fosse documentado, guardado e que esperassem para ver se havia mais. E havia? Havia a tentativa de bloqueio da transferência em novembro. E havia mais uma coisa que seu pai descobriu em dezembro, que está registrada na última parte da carta. O Dr. Cláudio voltou ao documento. A última parte da carta era mais curta, mais pessoal. A letra mudava levemente, como de alguém que ficou mais cansado enquanto escrevia, ou mais emocionado. Marcos, eu não te conto isto para destruir seu casamento. Te conto porque você tem direito de saber com quem você se casou. Antes do nosso casamento, investiguei a família da sua mãe. Era outro tempo, outra geração, mas eu precisava saber se a pessoa que eu amava tinha caráter. Peço que você investigue o passado da Patrícia com a mesma seriedade. Há uma história anterior ao casamento de vocês que eu descobri e que você desconhece. Peça ao Dr. Cláudio os documentos. O Marcos olhou para o Dr. Cláudio. O Dr. Cláudio abriu uma segunda pasta. O que meu pai havia descoberto sobre a Patrícia era isto. Antes de conhecer o Marcos, ela havia sido casada por 2 anos com um empresário de Ribeirão Preto, dono de uma pequena distribuidora. O casamento havia terminado em divórcio litigioso, com acusações de desvio de valores da empresa do marido. O processo havia corrido em segredo de justiça, mas havia sido finalizado com acordo extrajudicial e pagamento de indenização pela parte da Patrícia, o que na prática era uma confissão velada. A distribuidora havia sido vendida pouco depois. O ex-marido havia se mudado para outro estado. Havia mais. Durante o processo, haviam surgido documentos indicando que a Patrícia havia criado uma empresa no nome de uma prima durante o casamento, pela qual desviava pequenos valores da distribuidora. O padrão era idêntico ao que havia acontecido na transportadora Carvalho. Ela faz isso de forma sistemática, disse a Juliana, ao meu lado, com uma voz de advogada que reconhece um padrão profissional. Não é oportunismo, é método. O Marcos ficou olhando para os documentos do ex-marido por um longo tempo. Não chorou, mas havia nele uma qualidade de alguém que está sentindo o chão se mover sob os pés e ainda não decidiu como reagir a isso. O que acontece agora?
Ele perguntou para o Dr. Cláudio. Em termos de inventário, o processo segue conforme o testamento. Quanto à questão financeira da empresa, isso depende de como vocês querem proceder. A base para a ação criminal, se quiserem seguir esse caminho. O Dr. Cláudio fez uma pausa. Mas essa decisão é de vocês dois. O Marcos me olhou. Foi a primeira vez naquela reunião inteira que ele me olhou diretamente. Renata, ele disse, eu preciso te pedir desculpas. Não foi difícil ouvi-lo dizer isso, mas também não foi fácil. Naquela mesma semana, algo que eu não havia antecipado aconteceu. A Patrícia, aparentemente ciente de que as coisas estavam desmoronando, tomou uma iniciativa que deveria ser audaciosa, mas foi, na prática, a confirmação de tudo. Ela foi ao cartório tentar bloquear a abertura do inventário, alegando que o testamento havia sido feito sob influência indevida, com base numa certidão médica de capacidade reduzida que ela havia conseguido com um médico que eu nunca havia visto nos prontuários do meu pai. O problema com aquela certidão era que estava datada de uma semana antes da morte do meu pai, e o testamento havia sido feito 6 meses antes. E havia 3 laudos de 2 médicos diferentes atestando que, na data da assinatura, Roberto Carvalho estava em plenas condições cognitivas. O cartório indeferiu o pedido em 2 dias. A tentativa de bloquear o inventário com um documento fraudulento não era apenas inútil. Era, nas palavras da Juliana, o equivalente jurídico de assinar uma confissão e entregar pessoalmente para o promotor. 2 dias depois do indeferimento, soube por mensagem da tia Vera que o Marcos havia pedido a Patrícia que saísse de casa. Eu não soube o que sentir com aquilo. Alívio, certamente, mas também uma tristeza que não tinha um nome simples. A tristeza de ver que havia um homem que eu amei como irmão e que havia deixado de me proteger porque havia alguém que importava mais, e que aquela escolha havia custado a ele também. Muito. Bloco 5. Resolução e reflexão. Passaram-se 7 meses desde o velório. 8 desde que começou o processo de inventário. Vou te contar onde cada pessoa está agora. O inventário foi concluído há 3 meses. A partilha seguiu o testamento exatamente. Sou sócia majoritária da transportadora Carvalho, com 70% das cotas. A empresa tem 38 caminhões ativos, 14 contratos de prestação de serviço vigentes e um faturamento anual próximo a 3,1 milhões. O Marcos tem 30% e continua na operação, cuidando das rotas, dos motoristas, das manutenções. É o que ele sempre soube fazer melhor. Nos primeiros 2 meses, a gente mal se falava além do necessário para a empresa. Havia um constrangimento grande entre nós, daquele tipo que não se resolve com uma conversa só. Mas aos poucos, o Marcos foi aparecendo mais. Primeiro para reuniões, depois, uma vez, para um almoço com nossa mãe. Depois, sem razão específica, só para tomar um café. Num desses cafés, ele me disse, eu sabia que alguma coisa estava errada, eu só não queria ver. Eu sei, eu disse, isso não é desculpa. Não é. Ficamos em silêncio um tempo. Depois ele disse, você guardou aquele envelope por 6 meses. 6 meses e 12 dias. Ele me olhou com uma expressão que era metade admiração, metade algo que eu não conseguia identificar completamente. Como você conseguiu não usar antes? Porque o momento certo existe. E porque meu pai sabia disso melhor do que qualquer um de nós. A Patrícia foi indiciada por estelionato e desvio de valores. O processo está correndo. A PRC Consultoria foi dissolvida. O dinheiro desviado, R$ 34.200, foi ressarcido pela Patrícia como parte de um acordo para tentar reduzir a pena. A ação civil ainda está em andamento. Não sei qual será o desfecho penal, mas sei que existe um registro, um processo, e que a próxima empresa que ela tentar se aproximar vai encontrar esse histórico. O divórcio foi finalizado há 2 meses. O apartamento de São Paulo, que ficou com o Marcos na partilha, foi o imóvel utilizado no acordo patrimonial do divórcio. Ele ficou com os 30% da empresa. Ela ficou com o apartamento e saiu. Quando soube disso, não senti nada que se parecesse com prazer. Senti uma espécie de encerramento, como fechar uma janela que havia ficado aberta por tempo demais. A minha mãe está bem, melhor do que eu esperava. Ela continua na casa da Vila Industrial, que agora está formalmente no meu nome, e eu vou até lá 3 vezes por semana. Às vezes fico de fim de semana. A memória dela oscila, como sempre oscilou nos últimos anos, mas há dias em que ela está completamente presente e nesses dias a gente cozinha junto.
Ela me conta histórias do meu pai jovem que eu nunca havia ouvido, e eu anoto mentalmente tudo com o cuidado de quem sabe que esses momentos são finitos e preciosos. A tia Vera se tornou minha parceira de mais confiança na gestão da empresa. Ela não tem cargo formal, mas tem décadas de conhecimento do negócio e uma intuição para pessoas que o meu pai sempre respeitou. Quando preciso de um segundo olhar sobre alguma decisão, é para ela que ligo. O Edilson ainda é o contador. Dei a ele um aumento de 22%, que era o mínimo que ele merecia por ter tido a coragem de ir direto ao meu pai em vez de fingir que não havia visto nada. A Juliana, minha amiga advogada, agora cuida de toda a parte jurídica da empresa. Depois de anos de distância, voltamos a nos falar com a frequência de antes, às vezes mais. Quanto a mim, eu passei por um processo que não tem nome bonito, que é o processo de reorganizar quem você é depois que o seu mundo muda de forma radical. A morte do meu pai, o confronto do velório, os meses de inventário, tudo isso junto criou uma Renata que é diferente da de 2 anos atrás. Não radicalmente diferente, mas diferente nas coisas que importam. Aprendi a identificar quando alguém me está desrespeitando com clareza, sem ficar me perguntando se estou interpretando errado. Aprendi a colocar limites antes que a violação se torne hábito. Aprendi que observar em silêncio não é fraqueza. Às vezes, é a estratégia mais poderosa disponível. Aprendi também que família é um conceito que vai além do sangue, mas que o sangue não é garantia de nada. O Marcos é meu irmão. Eu o amo. E ele me decepcionou de um jeito que ainda dói, que vai continuar doendo por um tempo que eu não sei quanto é. A gente não volta ao ponto de partida depois de algo assim. A gente vai para um ponto novo, que é diferente, que tem cicatriz, mas que pode ser honesto de uma forma que o ponto de partida nunca foi. Sinto falta do meu pai todos os dias. Não da forma dramática dos primeiros meses, aquela falta que é física, que você sente no peito quando acorda. Agora é uma falta mais tranquila, que visita às vezes quando estou num almoço de domingo, ou quando ouço uma música que ele gostava, ou quando preciso tomar uma decisão difícil e automaticamente penso: o que o pai faria aqui? E às vezes a resposta é clara: observaria, guardaria o momento certo, e quando chegasse a hora, diria com calma: pode ler em voz alta. Se você chegou até aqui, você ouviu uma história longa, uma história de família, de traição, de paciência e de justiça, que não foi rápida nem simples. E eu quero dizer uma coisa para você antes de terminar. Não estou aqui para te dizer que a sua história vai ter um final como o meu. Cada família é diferente. Cada traição tem as suas especificidades. E nem todo testamento contém o que o meu continha. Nem todo pai é o Roberto Carvalho, que observou em silêncio por meses e guardou tudo com cuidado de relojeiro. Mas tem uma coisa que eu aprendi que vale para qualquer situação. Documentação não é paranoia, é inteligência. Guardar registros não é criar problema, é se proteger de quem já criou o problema. E silêncio estratégico não é covardia, é saber que algumas batalhas vencem quando você escolhe onde e quando elas acontecem, não quando o inimigo escolhe. A Patrícia escolheu o velório do meu pai para a batalha final. Ela achou que era o momento em que eu estava mais fragilizada, que o chão estava mais mole sob meus pés. E ela estava certa que eu estava fragilizada. Estava. Perder um pai dói de um jeito que não tem comparação. Mas ela errou em calcular que fragilidade e falta de preparo são a mesma coisa. Não são. Você pode estar no momento mais duro da sua vida e ainda ter o envelope na bolsa. Você pode estar de luto, de dor, de cansaço acumulado e ainda sorrir quando chegar a hora. Não porque você é fria, não porque não sente, mas porque você se preparou, porque você respeitou a si mesma o suficiente para não deixar a injustiça passar sem registro, sem resposta, sem o momento certo de ser nomeada em voz alta na frente de todos. Família não é quem te expulsa do velório do seu pai. Família é quem fica ao seu lado quando todo mundo foi embora. A tia Vera ficou comigo até as luzes apagarem. O Edilson ligou na noite do velório para saber como eu estava. A Juliana veio de São Paulo para a reunião de segunda-feira sem que eu precisasse pedir. E o meu pai, com letra firme de caneta azul, disse tudo o que precisava ser dito muito antes de partir. Se essa história tocou você de alguma forma, se você já sentiu o peso de ser excluída de uma família que deveria ser sua, de ser tratada como menos por alguém que chegou de fora e decidiu reorganizar a hierarquia do amor, deixa um like agora. Esse gesto pequeno faz o YouTube entender que histórias reais de superação têm valor, que não é só drama fabricado que importa,
é a vida de gente de verdade que enfrentou coisa de verdade. Se você quer continuar ouvindo relatos como este, histórias de mulheres que não abaixaram a cabeça, que planejaram em silêncio e chegaram na hora certa com o envelope na mão, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Cada vídeo novo é uma história que alguém guardou por tempo demais e que finalmente vai ter um lugar para ser contada. E nos comentários, eu quero saber, você tem alguém na sua família que te desrespeitou e que você ainda não enfrentou? Não precisa ser uma herança milionária, não precisa ser um velório, pode ser um almoço de domingo, pode ser uma mensagem de grupo, pode ser um olhar de desprezo que dura há anos. Me conta. Aqui embaixo, às vezes só de escrever já é o começo de algo. Tem alguém na sua vida que precisa ouvir que tá tudo bem colocar limites, mesmo com família, mesmo com quem você ama? Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar ajudando alguém a encontrar a força que ela não sabe que já tem. No próximo vídeo, vou contar a história de uma mulher que descobriu que o apartamento que ela morava havia sido posto à venda pelo próprio irmão, sem ela saber, enquanto ela estava dentro dele. O que ela fez nas 48 horas seguintes é algo que eu precisei de 3 semanas para acreditar que era real. Você não vai querer perder. Obrigada por ter ficado. Sua presença aqui importa mais do que você imagina. Até o próximo relato.